Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 30 de março de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, o capítulo intitulado O Cristo Redivivo, que tem por epígrafe: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 18 e 19. Observando-se atentamente o que se passa nos arraiais dos credos ditos cristãos, verificamos que todo o movimento ali sustentado e desenvolvido gira em torno do Cristo morto. Nos tempos romanos, se destaca invariavelmente, logo ao primeiro golpe de vista, a imagem de Jesus pendente do madeiro, fronte abatida, mento caído sobre o peito, olhos cerrados. Todos os altares, mesmo quando destinados a este ou aquele patrono, têm no sopé, infalivelmente, o Cristo morto. Os lares, onde predomina o romanismo, obedecem, por sua vez, à mesma praxe. Em todas as emergências da vida destes crentes, nos atos solenes, trate-se de acontecimento alegre ou triste, quer se chore, quer se ria. Quem a tudo preside é, sem dúvida, o Cristo morto, cuja efígie chegam mesmo a trazer pendurada ao pescoço. Os reformistas, neste particular, aboliram o ídolo, mas se mantiveram apegados à mesma ideia. A reforma que introduziram, neste caso, não foi além da idolatria. Continuou vigorando o Cristo morto, no dogma da redenção pela virtude do seu sangue. Aqui, como no romanismo, se anuncia com toda a ênfase o Cristo crucificado. É para a cruz que se apela em todos os tons. É a efusão do sangue, é o sacrifício cruento, é a morte, em suma, que encerra todo o prestígio, todo o valor e toda a magia da obra messiânica. Segundo este prisma, a missão de Jesus teve início na manjedoura de Belém e finalizou no topo do Calvário. A tal se reduz o alfa e o ômega do cristianismo. Se assim é, onde fica o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado? Que é feito dele? Onde a sanção de suas promessas, dentre as quais se destacam as duas transcritas no início destes comentos? Estaremos na orfandade, a despeito de nos haver Jesus prometido que se não daria tal? Se não ficamos órfãos, por que, então, veneramos tão enfaticamente o Cristo morto, esquecendo o Cristo vivo, que prometeu manifestar-se em nossos corações e aí fazer morada? Por que o buscarmos na cruz, impotente e morto, quando podemos ter redivivo e forte, atuando em nossas almas, compelindo-nos à conquista da vida eterna?
que pretenderão do instrumento da sua morte? Qual será maior? O sacrifício ou o ideal que mereceu esse sacrifício? Jesus, vindo ao mundo, teve por alvo o martírio da cruz ou a salvação da humanidade? Onde o ideal por ele acalentado? Qual a sua missão? Teria encartado no programa Desempenhar na Terra o martírio da cruz? A crucificação do Filho de Deus não será antes um crime produto da cegueira e da maldade dos homens, crime que, previsto por Jesus, foi por ele arrostado corajosamente no desempenho do mandato que lhe fora confiado? Não está claro que Jesus subordinou o sacrifício ao ideal? Porque é na consumação do ideal que se acha todo o seu empenho. Como, então, as igrejas cristãs se esquecem do ideal para eternamente rememorarem o sacrifício, fazendo desse sacrifício o objeto máximo do seu culto? Não será certo que, assim procedendo, estão invalidando o próprio sacrifício pelo descaso ao ideal que encerra a razão desse sacrifício? A necessidade prevista por Jesus é a redenção humana. O ele ter sido sacrificado não representa, como se supõe, uma necessidade. Foi a pedra de tropeço que o egoísmo do século lançou para tolher-lhe os passos. Jesus removeu-a. A humanidade não deve sua salvação à cruz, deve-a ao amor de Jesus. Nada justifica a adoração do madeiro, a veneração à pedra de tropeço. Não é na morte de Jesus que está a nossa redenção. É na sua vida, é na sua palavra, intérprete da eterna verdade, é nos seus ensinos, é nos seus exemplos. A morte de Jesus obedeceu à vontade humana, enquanto a obra da salvação do mundo obedece aos desígnios de Deus. Como se vê, são coisas bem distintas. A missão de Jesus está em plena atividade. A tragédia do Calvário não é de modo algum o seu epílogo. O missionário da Galileia continua em ação. Paulo, o maior apóstolo do cristianismo, é filho de Jesus redivivo. Foi sob o influxo do Cristo ressuscitado que se fundou a igreja cristã no dia de Pentecostes. E é ele, o redivivo, e não o crucificado, quem tem, através dos séculos, promovido a redenção dos pecadores pela influência viva que sobre eles exerce, consoante a promessa dos evangelhos. O Cristo de Deus não morreu. Sublime, forte e poderoso, tem vivido, vive e viverá no coração dos que têm fome e sede de justiça. A ele e ao ideal que ele encarna, honra e glória. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. Neste sábado, Senhor, no ano de 2024, que antecede o teu domingo de Páscoa, que nós estejamos sintonizados contigo, com os teus emissários, para apreender da melhor forma a mensagem que tu nos trouxeste, Senhor. Mensagem de vida, vida em abundância, e cujo amor, Senhor, tu demonstraste, sim, pelo sacrifício, mas que supera
ultrapassa, permanece até os dias de hoje e permanecerá sempre, por toda a eternidade. E que nós, Senhor, antecipadamente gratos, possamos valorizar, sim, também o teu sacrifício, a tua vinda, a tua renúncia, mas, sobretudo, o teu amor, a tua mensagem, o teu propósito, Senhor, que é a nossa salvação, a nossa redenção. Por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, que texto maravilhoso de Vinícius. E é uma exortação para que nós, que nos dizemos cristãos, que todo ano, na Semana Santa, no período da Páscoa, nos voltamos para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, que deve, merece ser valorizado. Porém, a mensagem principal que Jesus veio nos trazer foi exatamente o que vai além disso. Porque ele se mostrou, após a sua crucificação, após a sua morte, a morte do corpo que ele encarnou para cumprir essa missão, e que é o estado real de Jesus. O Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que está presente nas nossas vidas até hoje e sempre estará. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Vós sois as ovelhas. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então Jesus tem um cuidado conosco, tem um carinho, tem um amor, tem um zelo que permanece. Então, a gente ficar, sim, né, não está de todo errado. O Vinícius não está condenando, né? Ele está nos exortando a vamos valorizar mais o que deve ser valorizado mais. Vamos nos voltar para a principal mensagem de Jesus, que é a mensagem de vida eterna. Então, ele mesmo cita aqui nesse texto que nós lemos, né? Quando Paulo viu, né, Jesus e se converteu, Jesus apareceu para ele em espírito, porque já havia passado, já havia acontecido a crucificação, né, a morte do corpo de Jesus. Então, outros, né, ensinamentos, outros momentos que estão registrados no Evangelho, né, nos 4 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, importantíssimos, com inúmeros ensinamentos grandiosos, valiosos, aconteceram após a crucificação de Jesus. Então, se nós ficarmos apegados, eu já falei sobre isso aqui uma vez, é importante, né, é bom, de certa forma, que nós tenhamos isso muito presente nas nossas vidas, nas nossas mentes, o Jesus crucificado. Sim, por quê? Porque fomos nós que quisemos isso, né? Fomos nós que rejeitamos Jesus e estamos rejeitando até hoje. Mas se nós pararmos nisso, meus irmãos, eu já falei, né, sobre isso. A culpa é sim importante. Ela é importante
Por quê e para quê? Ela é importante porque se a gente não sente culpa, se a gente não sente que a gente fez algo de errado, né? A culpa é uma espécie de campainha, de alarme. Ó, tem algo que eu fiz de errado e eu me sinto mal quando eu faço algo de errado. Isso é a culpa. Agora, se a gente parar nisso, a culpa pode se transformar em algo destrutivo, né? Gerando tristezas, remorsos, depressões e, quiçá, suicídios. Então, a gente, muitas vezes, os bons psicólogos, né, os bons psiquiatras que sabem lidar com esse complexo de culpa que muitas vezes nos acompanha ao longo de várias encarnações. A gente, numa determinada encarnação, não fez ainda nada de errado, mas a gente tem um complexo de culpa, né? A gente puxa para a gente tudo que acontece de errado, a gente acha que a culpa é nossa. Isso é o quê? É um reflexo, talvez, né, pode ser, de coisas erradas que nós fizemos na vida, ou nas vidas anteriores, nas encarnações anteriores, ou então pode ser essa culpa por nós termos negado, nós termos gritado, crucifica-o, no momento lá em que Jesus estava, né, com a condição de ser solto por Pilatos, e nós fomos um daqueles lá que gritaram, crucifica-o, né, liberta Barrabás. Pode ser isso que está no nosso subconsciente e a gente ainda traz. Agora, como que a gente modifica isso? Deus, o próprio Cristo, estão a nos oportunizar com novas encarnações, né, com reencarnações, possibilidade de nós consertarmos isso, né? Sermos trabalhadores do Cristo, defensores do seu evangelho, da verdade. Hoje, na doutrina espírita, sermos trabalhadores da seara espírita, defensores da doutrina espírita, da forma correta, sem adulterações. Então, nós temos a possibilidade. E o próprio Cristo, através dos seus discípulos, né, disse, né, está registrado lá, né, em Atos dos Apóstolos, ou, se não me engano, na Epístola de Tiago ou de Pedro. Agora eu não estou me recordando exatamente quem que registrou isso, né, mas está lá, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então, se a gente trabalha no bem, se a gente faz o bem, se a gente procura, pelo menos, trabalhar, né, honrar, defender Jesus, muitos de nós que estamos aqui com a oportunidade de realizar palestras, pregações, quem sabe se nós já não fomos pessoas que tiveram uma oratória e que falaram mal de Jesus, né? Quem sabe se nós não fomos esses, né? Então, agora a gente está com a oportunidade de falar bem, defender Jesus, anunciar o evangelho. Jesus falou para os seus discípulos, ide pregai. Então, muitos daqueles que, enquanto estavam vivendo ali com Jesus, num dado momento, duvidaram, negaram, como o próprio Pedro, né, foram os que receberam essa missão. Ide e pregai. Então, não se tem, né, o simbolismo de que Jesus tenha entregue as chaves do reino a Pedro, né? Tanto que Pedro, como o líder ali, o diretor, digamos assim, né, da Casa do Caminho, que missionário, meus irmãos. E que conversão, né? Porque na mesma encarnação em que ele havia negado Jesus, por medo, né, por dúvida, por falta de fé, e Jesus já tinha advertido ele em relação à falta de fé, né? Quando ele quis andar sobre as águas, pediu que Jesus
proporcionasse isso a ele, Jesus disse: vem. E ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando ele viu o vento forte e as ondas se agitarem, ele duvidou, ele teve pouca fé. E Jesus falou: ó homens de pouca fé. Então, quer dizer, Jesus, ele está sempre a nos alertar. E mesmo com os alertas, nós caímos, nós fracassamos, nós falhamos. E mesmo assim, Jesus nos dá uma nova oportunidade. Uma, duas, três, várias. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar esse Cristo que ressurge, esse Cristo que dá a nova oportunidade, esse Cristo que continua o seu trabalho, e não aquele Cristo aparentemente derrotado, crucificado, morto, né? Esse não é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é o Cristo ressurrecto. É o Cristo que continua agindo em favor de nós, hoje e sempre. Então, esse texto de Vinícius é um texto maravilhoso que tem que ser meditado, e por isso, nesse sábado, né, que antecede o domingo de Páscoa, nós escolhemos para a nossa reflexão. E também um outro texto do mesmo livro, Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, que fala um aspecto da palavra ressurreição que é maravilhoso e que serve também para, digamos assim, complementar o texto que nós acabamos de ler como leitura introdutória. O nome, né, o título do texto que nós vamos ler agora é Ressurreição. Vejamos que maravilha. Jesus, diz Vinícius, realizou duas categorias de ressurreição. Ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Aos olhos do mundo, a primeira destas duas maravilhas assume maiores proporções. Quer dizer, ressuscitar o corpo, ter ressuscitado Lázaro, assume maiores proporções aos olhos do mundo. Mas, aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo, mais valioso. Ressuscitar o Espírito, ressuscitar Madalena. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena nunca mais morreu. Porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte. A alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do Espírito. E é verdade, né? Está lá no Evangelho registrado. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, né? Jesus chorou quando soube que Lázaro havia morrido, né? Havia desencarnado, estava ali, né, alguns dias morto. Ele chorou. Todos nós, quando, digamos, testemunhamos, presenciamos a morte, a desencarnação, né, a partida de alguém querido, um amigo, um parente, um familiar, né, nós não nos entristecemos. Por quê? Jesus ter chorado pela morte de Lázaro é um contrassenso, né? É a negação de tudo que Jesus veio nos ensinar? Lógico que não. Agora, nós, que somos muito menos e nem temos condição ainda de avaliar o que é
o que foi Jesus, o que é e o que sempre será. Mas nós que sabemos da sobrevivência do espírito, né, da sobrevivência da alma, que a vida continua, nós nos entristecemos por quê? Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa desencarna. Porque nós não, nesse nível espiritual em que estamos, habitantes de mundo de provas e expiações, com a mediunidade ainda muito iniciante, digamos assim, né? Por mais que alguém seja um médium desenvolvido, mas está ainda, né, num nível que não é um nível de um Chico Xavier, né, ou de outros grandes médiums, né, que tem um intercâmbio quase que o tempo todo, né, full time, 24 horas por dia, com a espiritualidade, com o plano espiritual. Né? Nós não temos ainda essa habilidade, essa desenvoltura na mediunidade. Então, por que a gente se entristece? Porque a gente não vai ter mais aquele contato permanente, próximo, frequente, né, com a pessoa que acabou ali de desencarnar. Então, a gente eventualmente vai sonhar, né, vai ter um desdobramento e vai encontrar a pessoa, né, em sonho, durante o desdobramento, né, durante o sono. É um tipo de mediunidade? É. É real esse encontro? É real. Mas não é a mesma coisa que nós estarmos falando ali, né, convivendo, se é alguém da família, né, da nossa casa, né, a pessoa não está mais sentando à mesa ali conosco, né, não está fazendo parte ali, né, ou não é da nossa casa, mas é da família consanguínea. Então a pessoa não está mais ligando, né, se falando pelo celular, mandando uma mensagem de WhatsApp, ou curtindo, comentando alguma coisa no Facebook ou no Instagram. Enfim, né, não está ali tão presente. Né? Então a gente se entristece. Jesus perderia o contato com Lázaro? Lógico que não. Lógico que não. Mas ele, por certo, deve ter chorado. Por quê? Porque os que eram também as irmãs de Lázaro, né, os amigos, os familiares, se entristeceram. E Jesus, meus irmãos, quando Jesus nos vê sofrendo, quando Jesus nos vê tristes, ele não fica feliz, não. Ele não fica indiferente. Ele fica triste. Tanto que ele disse, embora alguns, né, restringam essa fala de Jesus a um determinado significado, nós sabemos que as falas de Jesus têm significados que nós nem alcançamos ainda. Então, quando Jesus disse, por exemplo, misericórdia quero e não sacrifício, disse o Pai. Por certo, ele não estava se referindo apenas à questão dos costumes, das tradições dos judeus de sacrificarem animais para cumprirem, né, com as suas obrigações religiosas. Ele estava dizendo, sim, em relação a isso, mas também que ele não queria, e o Pai, Deus, sofrimento, sacrifício de nós outros, dor, tristeza. Jesus não quer nada disso. Jesus quer que nós sejamos felizes. Jesus quer que nós sejamos salvos. Por isso ele veio. Está aqui no texto que nós acabamos de ler. A missão de Jesus é essa. Então, quando ele nos vê tristes, infelizes, sofrendo, ele também sofre. Ele também fica triste. Então, por certo, foi por isso que Jesus chorou. Não porque ele perderia o contato com Lázaro, de forma alguma. Jesus não perde contato com ninguém. Nós é que nos afastamos dele, mas ele não se afasta de nós outros, né? Então, continuando aqui o segundo texto, né?
A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do Espírito. Lázaro era amigo de Jesus. Maria, Marta eram amigas de Jesus. Então, embora ele tenha advertido Marta, né, sobre o que ela estava a valorizar naquele momento em que ele se hospedou, e Maria estava aos seus pés, ouvindo as suas falas, né, a sua conversa, os seus ensinamentos, Marta estava muito preocupada, que é justo, digamos assim, né, que é digno. Uma mulher dona de casa se preocupar em atender, né, servir um convidado, um hóspede, ainda mais quando é um hóspede ilustre. Qual hóspede pode ser mais ilustre do que Jesus? Então, Marta ficou preocupada. Eu tenho que preparar alguma coisa aqui, né? Mas Jesus, mesmo sabendo dessa presteza, dessa gentileza, desse carinho de Marta, porém, mais voltado para as coisas, né, materiais ali, ele disse: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, mas só uma é a que permanece, né? E Maria escolheu a melhor parte. E ela, antes dela ouvir isso, ela tinha até pedido a Jesus: Senhor, né, digas a Maria que me ajude. Ela reclamou com Jesus. Maria estava lá sem fazer nada. E ela fazendo tudo sozinha. Quer dizer, típico de nós outros. Típico de nós outros, né? Jesus advertiu: Marta, não é que Maria não está te ajudando. Ela está aproveitando o que permanece, o que deve ser aproveitado. Depois a gente se preocupa com isso. Então, eles eram amigos, tinham intimidade com Jesus. Então, Vinícius está a dizer aqui, Lázaro já vivia a vida do Espírito. Ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver porque sua alma era morta para a espiritualidade. Paulo, né, nas suas epístolas, ele diz, né, o pecado gera a morte. Então, é exatamente essa metáfora que Vinícius está a usar aqui. Ó. A sua alma era morta para a espiritualidade, para as questões espirituais. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas. Operava aqueles milagres como meio de atingir um fim. Ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Vejamos que interessante, né? Tal é o que, de fato, o interessava. Em produzir milagres dessa natureza está a missão da qual o Pai o revestira. Qual milagre? Ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Ou seja, nós, encarnados, vivendo uma vida de pecados, vivendo uma vida de erros, não nos preocupando, não nos importando com as coisas que devem e merecem a nossa preocupação. Quando Jesus disse
aos seus apóstolos: ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos. Isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. É da ressurreição do Espírito que ele curava. Olha aí, meus irmãos. Quando Jesus disse: ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, qual ressurreição que Jesus estava exortando os seus discípulos a promoverem, a realizarem? A ressurreição de pessoas que acabaram de desencarnar? A ressurreição de corpos? Não. Ressurreição espiritual. Em idêntico sentido, se devem tomar estas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Isso está em João, capítulo 11, versículo 25. O mundo se maravilha na ressurreição de Lázaro. O céu se extasia da ressurreição de Madalena. O mundo vê o auge do poder no cadáver redivivo. O céu vê o fastígio da glória na alma redimida. O mundo contempla estupefato um morto saindo de um túmulo de pedra. O céu rejubila-se no apogeu do gozo, contemplando uma alma resgatada que sai do negror da devassidão para as serenas e puras regiões da luz. Que maravilha, meus irmãos. Lázaro, encerra Vinícius aqui o capítulo, foi um missionário na terra. Veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Madalena representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi maior ainda ressuscitando Madalena. Que texto maravilhoso, hein, mano? Nesse período de Semana Santa, de Páscoa, estamos aprendendo aqui com Vinícius qual é o verdadeiro significado da Páscoa, qual é o verdadeiro significado da ressurreição. Então, para terminar a nossa reflexão de Páscoa nesse ano de 2024, eu vou ler do livro do professor Clóvis Tavares, De Jesus para os que Sofrem, o capítulo 1, intitulado Domingo de Páscoa, que tem por epígrafe: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Imagino-te, Senhor, em minhas pobres meditações, a percorrer pequeno ainda, divina criança, os relvados e as colinas de Nazaré, ou empunhando uma ferramenta na carpintaria modesta. Depois, socorrendo os que sofrem, ou semeando tuas parábolas na verde Galileia, pacificando os corações na terra dos samaritanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré, ou ainda, às margens do Jordão, legando inesquecível exemplo de humildade junto ao valoroso precursor. Teus pés cansados sangraram na descida do Monte da Quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judéia. Entendo-te a energia ante os vendilhões do tempo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná e nos adeuses da ceia.
Tenta imaginar teu carinho de filho no lar Galileu, junto aos trabalhos da Mãe Santíssima ou nas fadigas da carpintaria. Resplende teu saber no diálogo com Nicodemos e tua imensurável bondade na conversação com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos serões de Cafarnaum, mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais, e é tão difícil, Senhor, ouvir-te no sermão da montanha. Comove ver-te acolhendo o desprezado Zaqueu e a sofredora Maria de Magdala, ou sustentando o afetuoso Simão Pedro, a quem deste as chaves do reino. Olha aí, né, o que nós falamos. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo, nosso maior apoio na vida. 2000 anos passaram, meu rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do pretório, o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória do teu reino, naquele luminoso domingo da ressurreição, e te tornaste a nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante de amor e de paz, mas sei que caminhas conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Sabemos todos nós que assim é, que estás ao nosso lado, qual divino amigo, inseparável companheiro na grande viagem. Das profundezas do nosso exílio terreno, neste domingo de Páscoa, em que testemunhaste para todos os séculos a certeza da imortalidade, permite-nos a todos repetir-te com ternura e com fé as palavras dos teus 2 discípulos de Emaús. Já anoitece, já é tarde. Fica conosco, Senhor. E Jesus tem ficado. Ficará conosco sempre. Nós é que precisamos ver que Ele está presente. Nós é que precisamos entender que a sua mensagem é de amor, é de vida. E que nós, meus irmãos, nesse ano de 2024, possamos ressurgir, possamos ressuscitar espiritualmente, mesmo que nós estejamos encarnados ainda. Não esperemos a nossa desencarnação. É fácil ser um Paulo, é fácil ser uma Maria de Magdala, é fácil ser um Pedro. Não, não é fácil. Mas, se nós quisermos, se nós pedirmos a Jesus, Ele nos sustentará e nós conseguiremos. Agora, temos que ter vontade firme, né? Então, que a ressurreição de todos nós possa acontecer já, agora, nesse ano de 2024, né? Para que nós possamos dar um passo à frente na nossa trajetória evolutiva, agradecendo a Jesus por tudo que Ele tem feito, faz e sempre fará por nós, e a Deus, né, por ter permitido e incumbido, né, encarregado Jesus dessa missão literalmente divina. Então, uma feliz Páscoa para você, para todos nós,
Que Jesus nos abençoe e que ele também possa ressurgir e ressuscitar nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Uma feliz Páscoa, um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso e uma semana também com muitas bênçãos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Uma boa noite, que Deus nos abençoe.